Vamos lá, pessoal. Eram três questões. Três questões. Três questões. Simples. Para complementar o outro trabalho extra classe que vocês já fizeram. No primeiro, eu pedi, então, para que a gente verificasse qual das tabelas, qual das opções daqui gerava uma tautologia. Existia um erro, depois eu verifiquei. Aqui na seta, acabou que a seta que tinha sido colocada lá foi a da equivalência, mas isso porque a nossa questão tinha sido questão da prova passada, e na hora do copy and paste ele mudou e eu não percebi. Mas eu espero que vocês tenham entendido que não caberia uma implicação quando eu peço para ver uma tautologia. De qualquer forma, vamos seguir. Na opção A, P e não P. Então, como é que a gente iria resolver? Como só tem apenas uma proposição simples, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar e colocar verdadeiro. Vou colocar mais. Opa. Verdadeiro aqui e falso aqui. Apenas isso. Logo, a não F, ó, a não P, vai fazer o quê? Vai inverter. Então, aqui fica F e aqui fica V. Se a gente fizer a conjunção delas, V e F dá F. F e V dá F. Então, isso daqui não é uma tautologia. Isso daqui, na verdade, é uma contradição. Então, não é o nosso primeiro exemplo. Não é a letra A. Na letra B, a gente tem P e também temos Q. Então, a gente vai fazer o P. A gente vai fazer o Q. A gente vai fazer o não P. A gente vai fazer o não Q. E depois a gente vai fazer o nosso E. Então, como são duas proposições, nós temos 4 linhas, 2 elevado a 2, onde metade a gente preenche com V, depois a outra metade a gente preenche com E, e a metade dessa primeira metade a gente preenche com V, depois F, depois V, depois F. O não P e não Q basta inverter, F, F, V, V, F, V, F, V. Como agora a gente precisa fazer um E, a gente vai fazer o E entre esses daqui. F e F, F, F e V, F, V e F, F, V e V, V. Também não é uma tautologia. É uma contingência, nesse caso daqui. Então, vamos apagar. Vamos manter apenas o P e Q. Agora a gente tem que fazer P e Q, então P ou Q. Vamos fazer o do lado esquerdo primeiro, o E, P e Q. Então, verdade e verdade, verdade, verdade e falso, falso, falso e verdade, falso, falso e falso, falso. E aqui a gente vai fazer a disjunção, o ou. Então, P ou Q, V ou verdade, verdade, verdade ou falso, verdade, verdade, falso ou verdade, verdade, falso ou falso, falso. E por fim, a gente faz o quê? A nossa condicional.
Na nossa condicional, então, a gente vai pegar essas duas no sentido de esquerda para direita e verificar. Lembrem, numa condicional, apenas Vera Fischer é falso. VFF. Então, V, V, F e qualquer coisa da V, F e qualquer coisa da V, F e qualquer coisa da V. Então, temos a nossa resposta, letra C, gera uma tautologia. Perfeito, pessoal? Acredito que ninguém tenha problema nesse momento em saber fazer tabela e saber reconhecer uma tautologia. Quórum baixo hoje para revisão, né? Professor? Sim, Luiz, diga. Sérgio, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Nessa questão aí da tautologia aí, que a gente fez agora, toda vez que for uma pergunta de implicação, ele só vai virar falso se houver o Vera Fischer, nesse caso? Não, então, é que você não devia estar aqui. O que aconteceu foi que essa questão daqui foi da prova do período passado. Eu coloquei aqui para vocês. Só que na hora que eu fiz copy and paste, eu não prestei atenção que existia uma implicação aqui. Existia a setinha da implicação. Mas não tem como falar de implicação, verificar se geraria uma tautologia com a setinha da implicação. Na verdade, tanto aqui quanto aqui, a setinha era para representar uma condicional e não uma implicação. Você ficou mudo, Luiz. Não, estou te ouvindo. Tá? Então, assim, se o aluno levou em consideração... Não, a minha pergunta foi que na implicação deu tudo verdade. E aí você falou que não tinha, que deu tudo verdade porque não tinha nenhuma Vera Fischer aqui entre esses dois, certo? Então, é porque, não, na verdade, não era para ser uma implicação, e sim uma condicional. Mas, como eu estava falando, né, se o aluno entendeu isso como uma implicação e tentou resolver e mostrou alguma coisa, vou levar em consideração. Porque foi um erro meu. Na hora do copy and paste, eu não percebi que ele mudou o estilo da setinha aqui. Mas, então, pessoal, o importante, na verdade, é entender o que é uma tautologia e saber fazer uma tabela verdade, nesse nosso caso daqui. Ok, Luiz? Ok, professor. Legal. Então, vamos lá. Na segunda questão, eu coloquei uma expressão e perguntava se ela implicava numa segunda expressão. Caso implicasse, fosse feita a ratificação, além da demonstração da própria implicação. Como essa daqui é uma tabela grande, vou poupar o esforço, né? Já deixei ela pronta aqui. O que é importante para a gente aqui? Nós temos dois lados da expressão, né? O lado esquerdo e o lado direito. Como é que a gente sabe que é a implicação? A gente tem que pegar na coluna resultado da expressão do lado esquerdo todos os valores verdadeiros. Então, eu marquei aqui, ó, a linha 4, nessas outras duas linhas e nessas outras duas linhas. Vamos marcar, né, vamos circular cada um desses valores verdadeiros. Uma vez que a gente fez isso, a gente resolve o lado direito. Resolvemos o lado direito, não tem mais nada para ser feito. A gente vai verificar se em cada uma das linhas que a gente verificou que são verdade para o lado esquerdo, se cada uma delas também tem verdade no lado direito. Que é esse o caso daqui. Todas as linhas que têm verdade do lado esquerdo têm verdade do lado direito.
Com isso daqui, né, fazendo o círculozinho em cada um desses vezes, a gente demonstrou o quê? A gente demonstrou que há implicação. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ratificar. E a gente ratifica uma implicação utilizando uma condicional. Então, a gente vai fazer a condicional entre cada uma dessas linhas daqui e verificar se gera uma tautologia. No nosso caso daqui, a gente já consegue verificar. Toda coluna possui valores verdades ao final. Então, sim, a implicação que foi ratificada com a tautologia. Pessoal, em relação à parte da implicação, ok? Alguém teve dificuldade em fazer esse exercício? Bom, vou entender que todo mundo conseguiu. Tudo ok, professor, da minha parte. Obrigado, Luiz. E o último exercício era para a gente treinar aquela última parte, né, das proposições associadas a uma condicional. Dada a condicional, se Pedro estudar este ano, então Pedro vai passar de ano e Pedro não vai tirar. Não vai ficar doidão de tanto estudar. Então, determinar a proposição recíproca, inversa e a contrapositiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a transformação da frase na nossa expressão, da parte do enunciado. Então, o nosso enunciado se traduz. Se Pedro estudar, então P, então, se Pedro estudar este ano, então nossa condicional, Pedro vai passar de ano e Pedro não vai pirar. Pedro vai passar de ano e Pedro não vai pirar. Não é. Então, a gente já conseguiu traduzir a nossa frase na nossa expressão. Então, agora, o enunciado pede a recíproca. Quem é a recíproca? A recíproca da nossa condicional, basta pegar o nosso lado direito e jogar para a esquerda e o nosso lado esquerdo e jogar para a direita. Bem fácil, sim. Então, está aqui. O Q e não R veio para a esquerda, o P veio para a direita. E aí é só traduzir. Então, se Pedro vai passar de ano e Pedro não vai pirar, então Pedro vai estudar este ano. A B pede a inversa. E quem é a inversa? A inversa é simples, acho que ainda é mais simples do que a recíproca. A inversa basta negar dos dois lados. Então, de P, então, QI não R, fica não P, então, não QI não R. Então, como é que a gente traduz essa expressão? Agora a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ó. Se Pedro não estudar, então a negação de uma proposição simples, a gente coloca o não antes do verbo. Então, se Pedro não estudar este ano, então, nosso conectivo, não é verdade, esse não do lado de fora do parênteses, não é verdade. E aí não muda nada lá dentro. Que Pedro vai passar de ano e Pedro não vai pirar. E, por fim, mas não menos importante, a contrapositiva. Quem é a contrapositiva? A contrapositiva, a gente pega o enunciado, troca de lado e nega. Então, fica não Q e não R, então não P.
E traduzindo, de novo, a gente usa o não é verdade. Não é verdade que se Pedro vai passar de ano e Pedro não vai pirar. Conectivo, então, Pedro não vai estudar este ano. E aí, pessoal? Conseguiram? Ficou legal? Ficou fácil? Fala aí, meu caro. Você consegue abrir o áudio? Ó, eu consegui, cara, mas tive que eu pegar na apostila, ler, Ah, fazer junto, entendeu? que bom que você pegou o material. É bom sempre para recordar. Pelo menos essa última parte aí, eu tive que pegar a apostila para saber o que fazia na recíproca, na outra. Sim, sim. Relembrar o que é cada uma delas, né? É, exatamente. Essa vai ser uma vantagem que vocês vão ter, né, fazendo a prova online, né? Vocês vão acabar conseguindo consultar o que é uma coisa, o que é outra. Bom, mas que bom que você conseguiu submeter a tempo e acertou tudo? Eu acertei tudo. Legal, parabéns, então, Luiz. Deixa eu ver aqui, Andrei. Professor, fiz a mudança dentro do parênteses, tem algum problema? Sim, sim, tem problema. Se não for o que e não R, não seria a tradução exata do que está escrito. Só por curiosidade, no caso ficou não Q ou R. Você diz o quê? Quando você vem para cá, para a parte da inversa, por exemplo? Ah, tá. Na verdade, o que você fez foi uma coisa que não foi pedida, né? Você achou a equivalente dela, né? Você aplicou o De Morgan e usou e achou a equivalente. Mas não é isso que está sendo pedido no exercício, entendeu? O exercício aí só pede para que você faça dessa forma aqui. Coloque o não e escreva. Não é verdade que. Tá bom, Matheus? Beleza. Fala, David. Então, nesse caso daqui, eu não. Deixa eu ver. Determine mostrando a expressão e a frase resultante. Então, tá dito ali, né? A expressão e a frase. São as duas coisas. Tá? Não é que esteja errado, mas ficou faltando informação. Ah, pode deixar que em relação a isso daí não se preocupa, não. Mas, sim, colocando em relação a pontos, seria metade, sim. Mas o professor é benevolente, ele, ele sempre escuta os alunos com muito carinho, não se preocupa em relação à pontuação para isso daqui, não. Show. Gente, em relação à matéria, vamos aproveitar que a gente está aqui. Em relação à matéria, alguém possui alguma dúvida? Todo mundo ok? Essa parte de implicação vai cair? A implicação vai cair. Cai, né? Sim. Essa é a única que eu tenho, essa é a única que às vezes eu tenho uma certa dúvida, entendeu? Então, Luiz, a implicação, né, basta a gente lembrar, deixa eu tirar isso aqui, basta a gente lembrar que o que define uma implicação? O que define a implicação é que para todo o resultado verdadeiro que você encontrar para a expressão do lado esquerdo, que é esse nosso A aqui, então para toda linha que tiver um Vzinho, você vai ter que verificar se existe um Vzinho também do lado direito. Se um deles não for verdade, não há implicação. É só isso.
Tem outra forma de demonstrar sem ser a tautologia? Não, então, a demonstração você vai circular cada um desses vizinhos para mostrar que, ó, eu olhei todos os vezes do lado esquerdo e olhei todos os vezes do lado direito. Com isso, você demonstrou que há a implicação. E aí a ratificação é feita pela condicional. E aí dá a tautologia. Fala dessa forma. Professor, é obrigatório marcar, circular os vizinhos? Sim, é obrigatório. Assim, eu repito isso todas as aulas. Na implicação, você vai circular cada um dos vizinhos para demonstrar o que você está olhando. Na equivalência, você vai fazer um retângulo em volta da coluna resposta que você vai comparar, né? Você vai comparar entre duas expressões. Então, você vai fazer um retângulo na coluna A e depois um retângulo na coluna B, para indicar que você verificou que é equivalência naquelas duas colunas respostas. Tá, tá ok. O senhor pode só falar de novo rapidinho, acho que eu não ouvi. Quais serão as matérias da prova? O que vai cair na prova? É tudo? Não, não vai cair aquela parte de... Deixa eu abrir aqui. Outra coisa, professor, Pode pode falar. marcar o retângulo e marcar os vizinhos também, não pode? Não, então, olha só. A equivalência você vai marcar o retângulo. Por que o retângulo? Porque você está marcando a coluna inteira. Na implicação, a coluna inteira não faz necessária, porque você só quer verificar os valores verdadeiros. Então, você, na implicação, vai fazer o círculo em volta de cada um dos veios que você está querendo olhar. Enquanto que na equivalência, você vai fazer o retângulo em cima da coluna resposta daquela expressão que você quer olhar. Ok. Vou abrir aqui o cronograma de vocês. Quarta. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver até aqui, ó. Está marcando lá o outro lado, mas é só o lado esquerdo. Então, a gente vai ver as operações, né? O que é uma conjunção, o que é uma disjunção, uma condicional e as regrinhas dela. Tautologia, contradições e contingências. Equivalências lógicas, né? Que eu expliquei, que vocês vão ter que marcar a coluna resposta com um retângulo e fazer a ratificação através da bicondicional. A implicação, que a gente acabou de ver, vai circular cada um dos vizinhos que são da expressão do lado esquerdo e verificar se para cada uma dessas linhas onde tem os vizinhos, o lado direito também possui vizinho. Possuindo, vocês já demonstraram a implicação e vão ratificar com a condicional. E as proposições associadas a uma condicional, que é aquela parte da recíproca, inversa e contrapositiva. Essa matéria. Tá, ok. E como que o senhor vai fazer? É porque eu faltei umas aulas, eu não sei se o senhor falou. O senhor vai enviar pelo AVA e a gente vai ter, no período na aula? Isso, exatamente. Vai ser no período da aula. As questões vão estar no AVA, vocês irão fazer no caderno e depois, né, digitalizar, tirar uma foto, sei lá, colocar no scanner, enfim, digitalizar e colocar de volta no AVA como resposta. Tá. A gente vai ter que estar online aqui no Zoom também ou não? Não vai precisar? Então, eu estarei online no Zoom para dirimir qualquer problema que aconteça. Tá? Não entendi o que está sendo pedido na questão, ou não estou conseguindo enviar por algum motivo, ou, enfim, qualquer coisa eu vou estar ali para tentar ajudar na hora. Tá? É uma obrigatoriedade estar online? Não, mas
é uma coisa que, caso seja necessário, eu estou ali para suporte. Tá ok, professor, entendi. Obrigada. Tá bom, gente? E aí, dúvidas em relação à matéria? Eu estou tranquilo. Tá tranquilo, professor. Eu só não peguei muito a parte da proposição associada, mas eu vou ler o material e deve ser tranquilo, a matéria toda tranquila. Que bom. Fico feliz que vocês estejam se sentindo confortáveis. Legal, então, pessoal. Então, Mas proposição associada condicional cai também, professor? sim, cai. Cai, Cai, né? Tá. Só não cai cai a até, álgebra, né, das só proposições. não cai a álgebra. Do que a gente viu, só não vai cair a álgebra. Álgebra das proposições, tá, ok. Então, dia 20 a gente vai fazer a nossa prova. Tá bom? Ok, boa noite, obrigado. Tá bom, Obrigado, professor. Boa gente. noite. Um abraço. Tchau, tchau.